Olá, meu amigo, olá, minha amiga. É bom estar com você mais uma vez no programa Reavivados por Sua Palavra aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Eu sou o pastor Evandro Fávero e quero dar um grande abraço em você. Obrigado por estar junto conosco todos os dias estudando a Bíblia Sagrada. Você também pode nos acompanhar através do youtube.com/Reavivados por Sua Palavra NT. E se você já nos acompanha ou agora está nos acompanhando através da internet, um grande abraço, seja muito bem-vindo. Eu quero deixar para você também o incentivo para que você leia a Bíblia todos os dias. Quando a gente lê a Bíblia, ela nos transforma. Hoje é Isaías capítulo 9, é um capítulo maravilhoso que apresenta a vinda do Messias como a solução para os problemas deste mundo tenebroso e imerso na escuridão do pecado. Para que Deus possa falar conosco de maneira assim bem particular, eu quero orar com você mais uma vez. Vamos orar juntos? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela palavra Tua, palavra de Deus. Dá-nos sabedoria para entendê-la nesse momento, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos ler Isaías capítulo 9. Eu selecionei aqui alguns versos que chamaram a minha atenção. Eu tenho certeza que quando você ler Isaías capítulo 9, ou se você já leu Isaías capítulo 9, Deus falou com você, talvez através dos mesmos versos que eu vou compartilhar contigo, ou através de outros versos. E esta é a maravilha da palavra de Deus. Quando nós lemos, Deus fala conosco através de uma palavra, através de uma frase, através de uma expressão. Ele fala conosco. O verso que eu destaquei, por exemplo, primeiro, é o versículo 2. Vamos lá. O verso 2 diz assim: povo que andava em trevas e viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Que povo é este? Bom, esse é o povo da Galileia. Ele é mencionado logo acima no versículo 1, quando a Bíblia diz: Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Então, o que o texto está dizendo é que este povo andava em escuridão, mas sobre eles veio uma luz que os iluminou. Que luz é esta? O versículo 6 apresenta que luz é esta. É mais do que uma luz física, literal. É uma luz espiritual. É a vinda do Messias. Então, o versículo 6 apresenta este Messias. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Que linda descrição do Messias. Ele é apresentado com diversas características aqui. Ele é a luz dos gentios. Ele é a luz de Israel. E ele é a luz do meu e do teu caminho também. Quando a gente vai para o Novo Testamento, por exemplo, lá no Evangelho de Mateus, esse texto aqui é citado e apresenta Jesus como a luz. Por exemplo, vamos juntos lá? Evangelho de Mateus, eu tenho aqui anotado, capítulo 4, o versículo 12 até o 16, diz a Bíblia: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, citadas também lá em Isaías. Por que ele foi morar lá? E aí Mateus diz: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. E o texto diz: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus foi morar lá para que se cumprisse as palavras de Isaías, ou seja, para que o povo tivesse luz. Em outras palavras, Jesus é a luz. Quando a gente vai lá para o Evangelho de João, ele amplia um pouquinho esse conceito para a gente, falando de maneira clara que Jesus é a luz. Vamos dar uma olhada ali? Evangelho de João, no capítulo 1. Diz a Bíblia assim, ó. Aqui está, a partir do verso 4.
A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E aí ele diz, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, referindo-se a João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. Ele, João Batista, não era luz, mas ele veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Então o texto de Isaías menciona que o povo que estava em trevas, o povo da Galileia que estava em trevas, seria iluminado pela presença de um menino que nasceu, que era a luz dos homens, que iluminaria o povo. Só que Isaías, ele dá outras características deste menino. Diz o seguinte, o governo está sobre seus ombros, é uma das características que é apresentada aqui. Ou seja, Cristo, o Messias, governaria sobre o céu e a terra. Ele é o Todo-Poderoso, ele é soberano. Isaías capítulo 9, versículo 6 ainda diz, o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Ou seja, Cristo tem sabedoria suficiente para nos orientar e dirigir a nossa vida. O texto ainda diz, ele é Deus forte. Ou seja, Cristo é Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele pode todas as coisas. Ele não só quer te ajudar, como ele pode te ajudar. O texto ainda diz, ele é o Pai da eternidade. Ele não tem princípio de dias nem fim de existência. Ele é eterno. Ele é o Criador de todas as coisas. Sempre existiu. E diz mais, ele é o príncipe da paz. Ou seja, a paz verdadeira nós só encontramos em Jesus Cristo. Que lindas mensagens, não é mesmo? Tudo isso aqui, essa aplicação se cumpriu na vida de Jesus Cristo. Se a gente lê lá, por exemplo, em Mateus capítulo 25, versículo 31, eu coloquei aqui Apocalipse 11, verso 5, João 1, 3, Efésios 3, verso 9, Lucas 2, versículo 14, João 14, 27, Filipenses 4, verso 7, essas características mencionadas em Isaías 9, verso 6, se aplicam à vida de Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus forte. Ele é o nosso Deus maravilhoso conselheiro. Ele é a nossa luz. Eu não sei como está a sua situação agora. Eu não sei qual é o seu problema que você talvez tenha que enfrentar. Mas uma coisa eu sei, Deus é maior. Ele cuida de você. Ele toma conta da sua vida se você permitir. Ele é a luz para os nossos caminhos. Ele nos dá sabedoria. Ele é um maravilhoso conselheiro, capaz de nos orientar para tomarmos decisões certas na vida. Portanto, você aceitará ser guiado por esse maravilhoso conselheiro Jesus Cristo? A decisão está em suas mãos. Mas Isaías capítulo 9 ainda apresenta mais coisas maravilhosas. Por exemplo, eu destaquei aqui o versículo 8, onde diz assim, dentro do contexto da profecia contra Israel, diz assim, o Senhor enviou uma palavra. O que o texto está falando, que Isaías está falando, é que Deus nunca nos deixa na escuridão. Ele envia a sua palavra, enviou através dos profetas a Bíblia Sagrada, nos orienta com seu Santo Espírito, porque Ele quer guiar o seu povo. Basta nós aceitarmos ou não a sua orientação. Outro verso que eu destaquei aqui é o verso 13. O verso 13 diz o seguinte, todavia esse povo não se voltou para quem o fere, nem busca o Senhor dos exércitos. Esse verso apresenta uma tragédia, ou seja, o verso 8 apresenta um Deus disposto a ajudar, e o verso 13 um povo disposto a recusar ajuda. Então, Deus quer nos ajudar, Deus quer nos abençoar, mas cabe a nós decidirmos se vamos aceitar ou não a sua ajuda. Outro verso que eu destaco no capítulo 9 é o versículo 17 e o verso 18. Dois versos, né? O verso 17 diz, pelo que o Senhor não se regozija com os jovens dele e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas. Por quê? Porque todos são ímpios, todos são malfazejos e
toda boca profere doidices. Uau! Veja que expressão forte. Deus fica triste quando nós nos afastamos dele. E o versículo 18 apresenta os resultados de se afastar de Deus. Veja, o versículo 18 diz: a maldade lavra como um fogo, ela devora os espinheiros, devora os abrolhos, acende as brenhas do bosque, sobe como espessas nuvens de fumaça. E ainda o verso 19 completa: por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está abrasada. Veja, há consequências funestas em nos afastarmos do Senhor. Pode ser que até a princípio você tenha sucesso, mas com certeza a tragédia, as dificuldades, os problemas virão. Então, o que o capítulo 9, em suma, falou para mim hoje é que nós vivemos as trevas do pecado, mas há solução para isto, e é Jesus Cristo. Ele é o Messias, Ele é a luz do mundo. Se nós o aceitarmos, Ele nos abençoará. Todavia, se nós não o aceitarmos, sofreremos as consequências da nossa própria escolha e da transgressão. Portanto, Deus destruirá o pecado, Deus destruirá a impiedade de Israel, Deus julgará os ímpios, mas o que Ele quer mesmo é nos salvar. O que Ele gostaria mesmo é de salvar a todos. A minha pergunta para você hoje, querido amigo, amigo da internet, amigo do YouTube, amigo da TV Novo Tempo, a minha pergunta para você hoje é: você aceitará este Jesus maravilhoso que quer te salvar? Você aceitará esse Jesus que pode todas as coisas? Eu aceito. E você, aceita esse Jesus? Aceita esse Jesus? Sabe, aceitar Jesus é muito mais do que fazer parte de uma igreja. Aceitar Jesus é muito mais do que simplesmente ser batizado nas águas. Pode fazer parte, mas significa viver com Ele dia após dia. Amém? Pensando nisso, eu quero orar por você agora. Vamos orar juntos? Bondoso Deus e Pai, abençoa-nos para que possamos ser Teus. Derrama Teu Santo Espírito para que possamos andar contigo dia após dia. Pois oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, amigo. Seja revivado por Sua palavra.